Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar dando continuidade naquele vídeo que nós estávamos tratando sobre os ídolos, que nós falamos sobre não terás outros deuses diante de mim, né? Já hoje eu quero abrir a Bíblia em 1 João, no capítulo 5, no versículo 20 e 21, que diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amados e queridos irmãos, sabendo nós que o Filho de Deus é vindo entre nós, sabendo que Ele é vindo, Deus ele tem nos dado o entendimento para reconhecer o verdadeiro, né? Então o que acontece? Se nós reconhecemos o verdadeiro, então não é mérito nosso, né? Foi Deus que nos deu o entendimento. Olha como que essa palavra é poderosa. Deus ele nos deu o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, né? E aí João ele completa o versículo dizendo assim: e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Então a gente pode ver que quando reconhecemos o verdadeiro, a gente passa a estar no verdadeiro, né? Que é Jesus Cristo. Aí ele conclui o versículo 20 dizendo assim: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. O versículo 21 diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Interessante. Em 1 a Pedro, no capítulo 2 e no versículo 5, diz que nós somos casa espiritual edificada em Jesus. Quem é casa espiritual edificada em Jesus? Todos aqueles que estão no verdadeiro, que aceitou Jesus verdadeiramente, que está no verdadeiro, né? Que crê que Ele é o verdadeiro Deus, o crente verdadeiro, nascido do Espírito. Este se torna casa espiritual edificada em Jesus. Já no 1 a Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9, diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque nos tornamos o quê? Casa espiritual. Passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Aí, meus amados e queridos irmãos, entra aonde? Agora a gente volta para o Espírito Santo. Por que Jesus falou: eu e o Pai viremos e fazemos nele o quê? Morada, né? Jesus e o Pai, eles só fazem morada aonde há casa espiritual, aonde existe a casa espiritual. Então aí nós nos tornamos o santuário de Deus, né? Estando no verdadeiro, que é Jesus, nos tornamos o que? Santuário de Deus. Porque o nosso corpo, ele foi feito para o Espírito Santo de Deus morar. Por isso que lá em Levítico, no capítulo 19 e no versículo 28, fala que nós não podemos marcar nem o nosso corpo, nem a nossa carne, com figuras nenhuma, nem através de escultura de imagem, nem figura nenhuma podemos marcar o nosso corpo, porque o nosso corpo ele foi feito para ser casa espiritual edificada em Jesus.
tudo que está no nosso coração, o nosso corpo manifesta. Se você fala de Deus, porque o seu coração está cheio de Deus, se você manifesta a prostituição através de vestimenta, através de palavras, o seu corpo está carregado de prostituição. Então, o nosso corpo, ele manifesta tudo o que está no coração. E o que isso tem a ver com os ídolos? O nosso coração, ele foi feito só para Jesus habitar. E uma vez que o meu corpo manifesta outros desejos que não é de Jesus, então eu estou colocando Deus em segundo plano. E aquilo que eu ponho em primeiro plano e em lugar de Deus, eu passo a idolatrar aquilo, né? É por isso, meus amados e queridos irmãos, que nós não podemos adorar a imagem, adorar figuras, marcar o nosso corpo com figuras, porque o nosso corpo foi feito para ser morada de Deus, né? O nosso corpo foi feito para que nós possamos, através do entendimento que Deus nos dá, reconhecer Jesus como o verdadeiro e se tornar casa espiritual, né? Porque o primeiro plano e único na nossa vida tem que ser Jesus. Não podemos pôr ele nunca em segundo plano, né? Então nós somos chamados para ser o quê? Casa espiritual, santuário de Deus, morada do Espírito Santo, porque é de dentro para fora, né? Tudo que o nosso corpo faz foi primeiro colocado no coração, né? Então, adorar a imagem de escultura, às vezes você fala que não adora imagem de escultura, mas pode correr o risco de estar adorando a pessoa da imagem, né? Às vezes a imagem de escultura ela tem um nome, né? E você passa a adorar a pessoa da imagem. Lá em Deuteronômio fala que Deus ele não apareceu ao homem através da aparência, para que o homem não pudesse idolatrar nem a aparência dele, né? Porque ele é espírito, né? Ele só quer que nós tenhamos a verdade dele em nossos corações. E quem quer a verdade é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, né? Então, meus amados e queridos irmãos, então às vezes a imagem de escultura não é o que é propriamente idolatrado, e sim a pessoa da imagem. Então tem todos esses ídolos. Os ídolos, eles, o versículo 21 aqui conclui falando que nós temos que ter essa vigilância, né? Guardai-vos dos ídolos. Nós temos que guardar, vigiar com os ídolos, porque os ídolos, eles podem fazer a gente errar o alvo, que é Jesus, né? Desfocar do verdadeiro, que é Jesus. Os ídolos, eles têm essa tendência, né? Se nós não vigiar, o João aqui, ele pede o quê? Para que nós guardemos dos ídolos, ficamos o quê? Atentos, para que nós não venhamos o quê? A deixar o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é Jesus Cristo. Então, idolatria, ela não está voltada só para a imagem, é qualquer coisa que você coloca diante de Deus e do corpo. Se você coloca ídolos no seu corpo, você está colocando diante de Deus, porque o nosso corpo foi feito para ser santuário de Deus, morada do Espírito Santo. Então tudo que você coloca no seu corpo, ou uma figura, ou uma imagem, você está colocando diante de Deus. Porque nós somos chamados para ser casa espiritual, né? Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida e entra no processo para que você possa ser propriedade exclusiva
de Deus, sendo casa espiritual de Deus. Eu gostaria de deixar essa mensagem em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um, hoje e sempre. Amém.